Fala galera, olha nós de volta aqui. Então vamos deixar para trás o assunto tabela periódica, não deixar para trás de esquecer, deixar para trás do ponto de vista de começar um novo assunto e um assunto do ponto de vista do estudo da química importantíssimo. Vamos falar um pouquinho agora sobre ligações químicas, mais específico um pouquinho, por que um elemento químico precisa se ligar a outro? Qual é a justificativa teórica e prática para esse tipo de fenômeno? E a gente vai ver depois que as ligações químicas elas vão se dividir basicamente em três tipos: as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. O objetivo da aula de hoje é apresentar para vocês o assunto ligações iônicas. Tranquilo? Junto? Vamos lá então. Quando a gente começa a estudar alguma coisa do nada, toda vez que você vai fazer alguma coisa e você não tem nenhuma referência, a primeira coisa que você sempre faz é procurar por uma referência. Admir, eu quero ser um goleiro de futebol, eu quero agarrar. O que é que você faz? Você começa a olhar para aqueles goleiros que você acha interessante. Pô, eu gosto do jeito que ele sai chutando a bola, eu acho legal o jeito que ele domina, eu acho legal o movimento que ele faz, eu acho legal quando vai bater um pênalti, o jeito que ele antecipa para a lateral. Então, você sempre procura por uma referência para a gente começar a pensar em alguma coisa. E no caso da química, essa referência nada mais é do que a estabilidade. Então, a gente tem na tabela periódica 118 elementos químicos, sejam eles naturais ou artificiais. Então, desses 118 elementos químicos, nós vamos ter um grupo específico que possui elevada estabilidade. O que é que significa isso? Significa que eles naturalmente conseguem ficar isolados, sozinhos. Eles não precisam se combinar com os outros elementos químicos. Esse grupo especial da tabela periódica, a gente sabe que é formado pelos gases nobres. Então, pronto. A gente sabe que os gases nobres, quem são eles? Está ali. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Tá? Esses elementos eles não precisam se combinar com outros elementos químicos. A gente fala que esses elementos eles são encontrados livres na natureza. E aí o ser humano foi investigar o que é que esses elementos tinham de especial. E a constatação ela foi clara e foi de maneira bem precisa. Ó, eu tenho uma exceção quando eu estudo o hélio. O hélio tem na sua última camada 2 elétrons, mas percebe que o neônio acaba com 8, o argônio também acaba com 8 na última camada, o criptônio também acaba com 8, o xenônio também acaba com 8 e o radônio também acaba com 8. Óbvio, né? Se você pega aqui, eu tenho 6 elementos químicos, 6. 5 terminam na sua última camada com 8 elétrons, essa configuração da última camada a gente considera como deixando o átomo estável. Óbvio, se você tiver na camada de valência um número de 8 elétrons, você fala que esse elemento está respeitando a regra do octeto. Então, não foi a regra que veio primeiro. Se veio primeiro a estabilidade do átomo. A estabilidade dos gases nobres. O que quer dizer com estabilidade? Admira como é que eu encontro o hélio na natureza? Ele é simplesmente o hélio. Como é que eu encontro na natureza o argônio? Ele é simplesmente Ar. Como é que eu encontro o xenônio? Ele é simplesmente Xe. Xe. Como é que eu encontro o sódio? Ah, Nademir, o sódio ele pode ser NaCl, ele pode ser NaHCO3, ele pode ser NaNO3. Vocês percebem que o sódio
eu já não consigo encontrá-lo na natureza livre. Ele tem que estar sempre combinado com alguém, entendeu? Porque ele não tem uma estabilidade da sua eletrosfera como tem um gás nobre. Então, todos esses aqui, eles estão respeitando a regra do octeto. O hélio, que é menorzinho, a gente fala que ele respeita a regra do dupleto. Isso não é válido para todos os elementos químicos. Os metais de transição seguem praticamente outra regra. Mas para os elementos representativos, isso vai ser muito importante. Então, por enquanto, qual é o conceito que vocês têm que ter em mente? Um elemento fica estável quando, na sua última camada, ele alcançar 8 elétrons, seguindo a regra do octeto, em alguns poucos casos, com 2 elétrons, seguindo a regra do dupleto. Fechou? Ponto passivo. Vamos lá procurar quem é o chefão, quem é o fodão, quem é o bonzão, é o gás nobre. O que eles têm de especial? 8 elétrons na última camada, exceção feita ao gás hélio. Tranquilo? Então tá aqui, ó, a estabilidade vai estar aqui. E aí vai me ajudar bastante a família em que está. É por isso que a gente fala, hoje, como é que são os grupos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 até o 18. Antigamente era 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. O fato de dizer 1A, 2A, 3A já me diz o número de elétrons na última camada. Então, olha só, todos os elementos da família 1A vão ter apenas um elétron na última camada. Todos os elementos da família 2A vão ter 2 elétrons. Todos os elementos da família 3A, 3 elétrons, da família 4A, 4 elétrons, da família 5A, 5 elétrons, da família 6A, 6 elétrons, da família 7A, 7 elétrons e da família 8A, 8 elétrons. Percebe que eu estou me aproximando conforme eu vou da direita desse número mágico, que qual é o número mágico em ligações químicas? O número 8. E aí você tem que ter a seguinte raciocínio. Eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o sódio aqui, tá vendo? Ó, o sódio ele tem 11 elétrons. Então o sódio está assim. Ele tem, na primeira camada ele tem 2. Na segunda ele tem 2, 4, 6, 8, está aqui. E na última camada ele tem apenas 1. Vamos usar um raciocínio lógico. Esse é o sódio, então ele está aqui. Ele tem na primeira camada 2, na segunda camada 8 e na terceira camada 1. O que é mais fácil para o sódio chegar a 8? O que é mais fácil para o sódio chegar a 8? Ganhar 7 ou perder 1? O que vocês acham que é mais fácil? É mais fácil ele perder 1. Olha só. Vamos lá. Eu vou fazer aqui. Ó. Ele perdeu esse aqui. Ó. Pronto. Quando o sódio perdeu aquele elétron, agora ele ficou com quanto na camada? 8. Putz, ótimo. Então, ao invés de eu ter que ganhar 7, eu perco 1 e fico com 8. Então, ó, todo elemento... Deixa eu pegar aqui. Todo elemento da família 1A, ele está louco para perder 1. Todo elemento da família 2A está louco para perder 2. Todo elemento da família 3A está louco para perder 3. A família 4A, ela está meio caminho de perder 4 ou ganhar 4. Não se preocupe com ela, porque assim, ó, a família 4A ela é encabeçada pelo átomo de carbono. E esse átomo vai ter um ramo da química inteiro para estudá-lo, que é química orgânica. Os da família 5A, 1A não ganha 7, perde 1. 2A não ganha 6, perde 2. 3A não ganha 5, perde 3. 4A pode perder, pode ganhar ou compartilhar ou perder, fica ali um ramo, fica meio caminho, por isso tem um ramo especial para ela. A 5A já muda a conversa. Com 5 eu estou mais perto de chegar a 8, ganhando 3. Ó. Na 6A eu chego perto de 8, ganhando 2.
e na 7A eu chego de perto de 8 ganhando 1. Percebe, né? Quem perde vai ficar o quê? Positivo. E quem ganha vai ficar o quê? Negativo. Perder é uma característica do metal. Ganhar é uma característica do ametal. Então, tirando essa última coluna aqui, ó, tirando essa última coluna, que é a coluna dos gases nobres, o resto todo da galera vai ser uma briga para tentar ficar com a configuração eletrônica idêntica a um gás nobre. O que é uma ligação iônica? O nome já diz tudo. Uma ligação iônica é aquela ligação que é formada por íons. Quais são os dois tipos de íons que eu tenho? Eu tenho o chamado cátion e eu tenho o chamado ânion. O cátion é o íon positivo e ele se torna positivo quando ele perde elétrons. O ânion é o íon negativo e ele se torna negativo quando ele ganha elétrons. E se eu perco, eu fico mais. Se eu ganho, eu fico menos. O que acontece com cargas de sinais contrários? Elas fazem o quê? Elas se atraem. Então eu me junto. Tranquilo? Olha o que eu havia falado. Vamos ver o cloro aqui, ó. Deixa eu mudar a cor da canetinha, peraí. Aqui fica difícil de eu ver. Ó, eu vou pegar aqui o sódio, tá vendo? O Na. Só me interessa a última camada, que é a 3S1. Então, o sódio, ele tem apenas um elétron na última camada. Eu estou fazendo ali. Esse negócio de botar o símbolo do elemento químico e ao redor dele bolinhas representando os elétrons da última camada, a gente chama isso de fórmula eletrônica de Lewis. Vamos ver o cloro aqui, ó. Tá aqui o cloro. 1S2, 2S2, 2P6. Não me interessa por enquanto. 3S2, desculpa, tá aqui, ó. 3S2, 3P5. Essa é a última camada do cloro. 3S2, 3P5. Então, ele tem quanto numa camada? 7 elétrons. Então, olha lá, eu vou fazer o cloro aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro, o sódio não tem só um elétron? Quem tem só um, vocês têm que sempre lembrar que na anterior está completa. Então, quem tem um fica estável ganhando 7 ou perdendo apenas esse 1? Óbvio, perdendo 1. E o cloro faz o quê? O cloro não tem 7, ele está querendo umzinho só. Então, o sódio vai lá e doa o seu elétron para o cloro. Então, o sódio ele faz o quê? Ele doa. E o cloro faz o quê? Ele recebe. Quando o Na doa, ele fica mais. Quando o cloro recebe, ele fica menos. O que acontece com cargas de sinal contrário? Elas se atraem. Eu dou para ti, no bom sentido. Eu dou, fico positivo. Tu ganha, fica negativo. Eu fiquei positivo, tu ficasse negativo, a gente se junta. Pronto. A gente vai fazer uma ligação. E aí eu completei para cada um de nós a regra do octeto. Show de bola? Hã? Tá aqui. Então, quando falar em ligação iônica, você vai sempre pensar em quem? Pensa no sal de cozinha. É o exemplo mais tradicional. Primeira coisa importante, pessoal. Para a ligação ser iônica, eu preciso que alguém queira perder elétrons e esse alguém que queira, essa espécie química, precisa encontrar alguém que queira o quê? Ganhar elétron. Óbvio, quem quer perder elétrons são quem? É um metal. Quem quer ganhar elétron é o quê? É um ametal. Então, quando é que ocorre uma ligação iônica? Quando um metal encontrar com um ametal. Quando eu perguntar, pessoal, qual é a característica dos compostos iônicos? Aí tu pensa em quem? Pensa no sal de cozinha. Qual é o estado físico? Sólido. Todo composto iônico será sólido, formando cristais com elevado ponto de fusão e ponto de ebulição. E um composto iônico só vai conduzir corrente elétrica se
dissolvido em água ou derretido. Não façam isso em casa, mas o raciocínio qual que é? Se eu tiver um pote aqui e eu colocar sal de cozinha sem nada, só o NaCl aqui dentro, eu pegar aqui está uma tomada, ó, tá um plug, tá? E eu vou ligar aqui dentro desse sal, tá ligado à tomada. Eu vou pegar isso aqui e vou ligar na tomada. E eu pegar o meu dedão aqui e colocar o dedão nesse sal, eu não vou levar choque. Por que que eu peço para vocês não colocarem, não fazerem isso em casa? Porque esse sal pode estar úmido. Vocês sabem, né, que se eu deixar um pote com sal aberto, ele é higroscópico. Ele vai puxar para ele a umidade do ar. Então pode ser que tenha umidade nesse sal e aí você vai levar um puta de um choque, por favor. Ah, não vão levar um choque e dizer que o professor Ademir falou para eu colocar o dedo no sal com um fio desencapado. Não. O que eu quero dizer aqui, que se esse sal estiver puro aqui, for só NaCl, não vai conduzir corrente elétrica. Agora, se você pegar aqui dentro e misturar um pouco de água, aí você vai separar os íons do sal e ela vai passar a conduzir corrente elétrica. Então, essas são as características do composto iônico. E a ligação iônica nada mais é do que uma transferência de elétrons. Eu tenho um átomo que quer perder, encontra um que quer ganhar. Quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo e os opostos se atraem. Pronto, puf, eles se juntam. Isso é uma ligação. Pessoal, uma ligação não é uma corda. Um átomo não joga uma corda para o outro, não é um velcro. Eles não colam, não é um super bonder, não é uma cola. Uma ligação é uma atração entre os átomos. No caso da ligação iônica, o metal está perdendo elétron e ficando positivo, e o ametal está ganhando elétron e ficando negativo. Naturalmente, se cria uma atração eletrostática em que o mais puxa pelo menos. Certo? Então, não vai imaginar. A gente faz assim, né? Aqui, não é o caso. Agora, essa aqui é outra, é covalente. Então, a gente faz assim, por exemplo, HCl. Esse é um composto covalente. Aí, tu imagina que entre o H e o Cl tem um bastão. Tá um segurando o outro. Não. Eu estou falando em compartilhamento de elétrons, que é a próxima ligação. Então, imaginem ela do ponto de vista como realmente ela deve ser. Então, aqui eu tenho, a gente já falou isso aí anteriormente, né? Então, eu vou ter o que aqui? Deixa eu só achar a canetinha aqui. Tá? Os átomos neutros, o sódio quer perder, o cloro quer ganhar, o metal doa o elétron para o ametal, formam-se íons, os íons se atraem. Isso que eu havia falado, quando você representa o átomo. Ah, Ademir, como é que é o oxigênio? Tu escreve a letra O. Em que família está o oxigênio? Está na 6A. Então, tu faz o quê? 1, 2, sempre aos pares. 3, 4, 5, 6. Ademir, onde é que está o hidrogênio? Está no grupo 1. Então, tu vai lá e faz um elétron. Onde é que está o alumínio? Está no grupo 3, 13, 3A. Tu faz o que lá? 1, 2, 3. Onde é que está o carbono? Está no grupo 4A. Então, tu vai lá e faz o quê? 1, 2, 3, 4. Essa maneira de representar, assim como você está vendo, essa aqui é a estrutura de Lewis. E vamos praticar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, primeira coisa, você tem que lembrar, né? Então, quando você pegar a tabela periódica, o que é a primeira coisa que eu quero que vocês pintem na tabela periódica? Tem que pintar o que ali? Bom, se geasse assim, sábado teríamos polenta. Você fez o que aqui? Você pintou os semimetais. Aqui estão os gases nobres, não interessa nada para ligação. Esses amarelinhos, peraí, aqui ó, esses amarelinhos são os ametais e não esquece de incluir nele, não é que é um ametal, mas o hidrogênio se comporta como ametal. Tá lá. Então, esse é um ametal. Essa montoeira de verdão aqui, ó, vão ser os metais. Quando que a ligação é iônica? Quando um metal, que é o meu verdão, encontra com um ametal, que é o meu amarelo.
Então, eu vou pedir para vocês isso lá no terceirão e vocês vão esquecer. Quando a ligação é iônica? Quando eu tiver um metal ligado a um ametal. Tranquilo? E isso é um composto iônico. E aí vocês vão lembrar que todo composto iônico sempre será sólido, de estrutura cristalina, de elevado ponto de fusão e ebulição, que apenas conduzirá corrente elétrica quando derretido, ou seja, fundido, ou quando misturado com a água. Tranquilo? Olha nos meus olhos, concentra, não perde o foco, olha para o exercício. Eu quero que vocês representem a fórmula dos compostos que vão se seguir agora. Considerando o seu principal ânion como cloreto, ele está dizendo que o Cl já é menos 1, quer ganhar um elétron. Represente os compostos iônicos formados com os seguintes cátions. Olha como é que é facilzinho fazer a fórmula. Eu vou colocar aqui, ó, o Na é mais 1. O Cl é menos 1. Sabe como é que tu monta a fórmula? Tu pega a carga de um e ela vira o número de átomos do outro. A carga de um vira o número de átomos do outro. Não é ali Na1 mais e Cl1 menos? Trocando os dois, eu vou ter o que aqui agora? NaCl. Esse é o cloreto de sódio. E com o cálcio? Você escreve o Ca e ele é o quê? 2 mais. O Cl é menos 1. O que eu faço então? O 1 do Cl vem para o cálcio, o 2 do cálcio vem para o Cl. Então, a fórmula dele é CaCl2. O magnésio. O magnésio também é 2 mais. Se ele se juntar com o Cl, que é menos 1, o 1 vem para cá e o 2 vem para cá. Eu também tenho quem? MgCl2. O bário também é 2 mais. Então, se ele juntar com o Cl, que é menos 1, o 1, sem o número, sem o sinal, desculpa, só o número. O 1 do Cl vai para baixo do bário, o 2 do bário vai para baixo do Cl. A gente fala que a carga inverte com a atomicidade. Então, eu vou ter o quê? BaCl2. O estrôncio também é 2 mais. Então, se o estrôncio é 2 mais, quando ele encontra com o Cl1 menos, eu vou ter o CrCl2. O potássio é mais 1. E o Cl é menos 1. Pronto, 1 para 1. Faço o que aqui então? 1 para 1 eu vou fazer então aquela cantora que faleceu, a Cássia Eller, o KCL. Ai, meu Deus. Todos que têm Cl menos eu chamo de cloreto. Cloreto de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de bário, cloreto de estrôncio, cloreto de potássio. Tranquilo? Vamos para frente. Com base nas propriedades periódicas, discute, justificando olha, é vero? É vero ou não é vero? Se é verdadeiro ou falso, as seguintes afirmativas. Elementos do grupo 1 e 2, vamos botar aqui, ó, né? 1 e 2. Os elementos do grupo 1 querem perder um elétron. Os elementos do grupo 2 querem perder 2 elétrons. Quando se associam elementos do grupo 16 e 17, o 16 é a 6A, ele quer ganhar 2 e a 17 quer ganhar 1. Tendem a formar compostos iônicos, certo ou errado? Vamos lá. 1A e 2A são metais alcalinos e alcalinos terrosos. 16 são os calcogênios e 17 são os halogênios, que são ametais. Então, se eu tiver um metal ligado com um ametal, a gente já sabe de cara que essa ligação ela é iônica. Esquece que eu falei, iônica. Dentro de um mesmo período, o que é um período? É uma linha. A energia de ionização tende a diminuir da esquerda para a direita da tabela periódica. Não tem nada a ver com esse assunto aqui agora, especificamente, que isso aí é das propriedades periódicas. Vamos botar aqui, ó. Então, eu tenho a tabela periódica, só uma partezinha dela. Eu tenho o X e eu tenho o Y. Dentro de um mesmo período, ou seja, numa mesma linha, a energia de ionização tende a diminuir da esquerda para a direita. Não, bem pelo contrário, a gente já viu. A energia de ionização, ela aumenta da esquerda para a direita. Lembrando que se por acaso esse Y for um gás nobre,
São os gases nobres os elementos que têm a maior energia de ionização. Como o assunto é ligação, esses gases nobres não vão participar das ligações. O íon fluoreto, F-, presente nos cremes dentais, tem a função de evitar a formação das cáries. Associado ao cálcio 2+, forma um composto iônico conhecido como fluoreto de cálcio. Pessoal, qual é a fórmula do fluoreto de cálcio? Lembra que aqui é 1-. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou pegar esse 1, que era o do flúor, e vou jogar lá embaixo do cálcio. E vou pegar esse 2, que era o do cálcio, e jogar aqui embaixo do flúor. Então, o fluoreto de cálcio tem fórmula CaF2. Ademir, onde é que está o cálcio? Está na família 2A, o grupo 2. Ele é um metal alcalino terroso. Onde é que está o flúor? Está na família 7A, o grupo 17. Ele é um ametal, ele é um halogênio. Se eu tenho um metal e ele está se ligando a um ametal, a ligação que eles fazem é iônica. Pessoal, qual é o estado físico do fluoreto de cálcio? Ele não é iônico, então ele vai ser sólido. Ele resiste bem ou mal ao calor? Ele não é iônico? O iônico tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Página 23. Nós vamos fazer assim, 43, desculpa. Eu estou controlando o tempo de aula, nós estamos chegando a 27 minutos agora. Então, a partir de agora, você que é meu aluno que está acompanhando essa aula regular, você vai dizer tchau para mim aqui nessa foto, nessa gravação, que vai ser dando tchau para mim no passado e vai me encontrar agora no presente. Então, como dizia a família dos dinossauros, é hora de dar tchau. Saiam daqui e vão lá falar comigo que deu 27 minutos. Se você é algum aluno que está me vendo num outro momento temporal, continue aqui agora que eu vou acabar de resolver os exercícios. E quem for meu aluno, isso está ficando de tarefa para um próximo momento. Tranquilo? Vamos embora então, vamos seguir aqui em frente. O óxido de alumínio. Então vamos lá, eu vou escrever aqui. Esse é o alumínio e esse é o oxigênio. Vamos ver como é que fica a fórmula dele depois. É considerado o segundo composto mais abundante da crosta terrestre. O primeiro é o SiO2, que é a sílica, que forma areia. É formado pela ligação iônica entre o alumínio e o oxigênio. Este composto também é um minério chamado bauxita, matéria-prima para a obtenção do alumínio. Escreva a fórmula desse composto. Como é que eu faço isso, Ademir? Vamos lá. Primeira coisa, tabela periódica. O alumínio está no grupo 13 e o oxigênio está no grupo 16. O grupo 13 era a antiga família 3A. O grupo 16 era a antiga família 6A. Aí eu pergunto para vocês, quem está na 3A tem na sua última camada 3 elétrons. Para chegar a 8, faltaria quanto ainda? 5. Como falta mais do que ele tem, ele opta por perder. Então, o alumínio ele é 3+. Percebe que como ele é um metal, ele é positivo. E o 3 é a família que ele ocupa, que é da 3A. O oxigênio não é da 6A? Da 16? Da 16 ou 6A? Quanto falta para 8? 2. Então, ele precisa ganhar 2. Como é que eu faço a fórmula? A carga de um é a atomicidade do outro. A carga de um é a atomicidade do outro. Ou seja, o óxido de alumínio tem fórmula Al2O3. Esse 3 veio da família do alumínio e esse 2 veio da família do oxigênio, que faltaria para ele chegar a 8 elétrons em sua última camada.
2011, o nordeste do Japão foi atingido por um terremoto com magnitude 8,9 graus na escala Richter, que gerou uma grande onda chamada tsunami, de altura e de comprimento. O terremoto e o tsunami devastaram o país em 11 de março, provocando um grave acidente nuclear. Já havíamos falado sobre Fukushima, que comprometeu o sistema de refrigeração dos reatores da usina de Fukushima, levando a incêndios e explosions. Fire and a Heart. Uma das consequências desse acidente foi o vazamento de isótopos radioativos. Já havíamos falado na nossa aula sobre radioatividade, sobre os isótopos radioativos, que podem aumentar certos tumores de glândula. Para minimizar essa probabilidade, foram prescritas para a população mais atingida pastilhas de o único composto químico que se acidenta, que é o CAI. Ele cai. Ele é o famoso iodeto de potássio. Que tipo de ligação ocorre entre esse composto? Justifique sua resposta utilizando a distribuição eletrônica. Vamos lá. O potássio, ele está na família 1A ou no grupo 1. Então, ele vai terminar em NS1. O iodo, ele está na família 7A ou grupo 17. Então, ele vai terminar NS2, NP5. Que N é esse, Ademir? É só você consultar a tabela periódica e ver em que linha, em que período que ele se encontra. Vamos lá. O potássio, se está na família 1A, ele vai ser o quê? Um metal alcalino. O iodo, se está na família 7A, ele vai ser um ametal que pertence à classificação dos halogênios. Se você está diante de um metal que está se juntando a um ametal, você está diante de um composto iônico. Que família que está o potássio? Família 1A. Então, a sua carga é mais 1. Em que família que está o iodo? Na família 7A. Então, a sua carga é menos 1. Um para lá, um para cá, a fórmula iônica dele é simplesmente Ki. Ele vai ser um sólido de estrutura cristalina, de alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, que vai conduzir corrente elétrica apenas quando fundido ou misturado com a água. Tranquilo? Eu acabei separando aqui, né? Aí é a mesma questão. Tá aqui, ó. O iodo tá aqui, tá vendo? Tá aqui o iodo. Grupo 1, 2, 3, 4, 5. Então, a configuração eletrônica do iodo fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, pananã, 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 até acabar no 5s2, 5p5, para que o número de elétrons seja igual à sua família, que é a 7A. Lembrando que a denominação atual é grupo 17. Ele se juntou com o potássio, está aqui, ó. O potássio está no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, o potássio vai acabar em 4s1. Fechou? Lembra que eu falei bastante para vocês sobre propriedades periódicas, sobre tabela periódica? Então, as duas primeiras colunas representam o bloco S. As últimas 6 colunas representam o bloco P. Esse bloco S com esse bloco P formam os chamados elementos representativos. Sigamos em frente. E essa aqui é o nosso último exercíciozinho. Nós vamos voltar a falar bastante sobre compostos e ligações iônicas. Essa é uma primeira aula para dar uma situada em vocês. Não se preocupem que o conteúdo vai ser melhor abordado. Eu tenho 2 elementos. Vamos lá. Eu tenho o elemento M e o elemento X. O que ele fala sobre o elemento MX? Apresentam as configurações eletrônicas. O M é essa. Eu só quero a última camada. 1s2 não me interessa, 2s2 não me interessa, 2p6 não me interessa é isso. Então, o M ele é reticências 3s2.
O que você pode dizer sobre o elemento M? Quantos elétrons ele tem na última camada? 2 elétrons. Então, ele é da família 2A ou grupo 2. Qualquer elemento da família 2A tende a perder 2 elétrons. Vamos ao elemento X. Ele é 1s2, não me interessa. Ele é, para 1s2, ele é o quê? 2s2, 2p5. Eu tive que pegar os dois porque eu tenho a camada 2 com 2 subníveis. Vamos lá. Quantos elétrons tem aqui no S? 2. Quanto tem no P? 5. Quanto tem ao total? 7. Então, ele é da família 7A ou grupo 17. O que acontece com todo elemento do grupo 7A? Ele quer simplesmente ganhar um elétron. Então, o elemento M quer perder 2. O elemento X quer ganhar 1. O que eles fazem? Ó, o 1 que está aqui subentendido, eu vou jogar lá para baixo do M. O 2 que está aqui visível, eu vou jogar lá para baixo do X. Então, a fórmula vai ser o quê? MX2. Lembrando que se esse aqui é da família 2A, ele é um metal alcalino terroso. E se esse aqui é da família 7A, ele é um halogênio. Metal mais ametal, a ligação entre eles vai ser do tipo iônica. Vamos lá para a gente encerrar então? Os dois elementos reagem para formar um sal de fórmula MX2. Fechou na primeira. Mas nós somos fodões, nós não paramos, nós não desistimos jamais. Nós vamos até o final, vamos ver. O elemento M, ele é um metal alcalino. Ele é um metal alcalino terroso, porque ele é da família 2A, o grupo 2. O elemento X é um metal do grupo 2. Não, não é o X que é o metal, é o M que é o metal. Até por isso que está com a letrinha M, né? Ah? O elemento X é um não metal, certo? Pertencente ao grupo 16. Não, pertencente ao grupo 17, já que ele tem 7 elétrons na última camada. Fechou, galera? O objetivo dessa aula, uma noção geral para vocês sobre a primeira ligação, ou a primeira forma mais simples de ligar e por que os átomos precisam se ligar para adquirir aquela estabilidade que os gases nobres já possuem, adquirindo na sua última camada, ou seja, na sua camada de valência da eletrosfera, um número total de 8 elétrons. A esta regra eu dou o nome de regra do octeto. Obrigado pela atenção, a gente está junto sempre. Obrigado, foco, estudo e perseverança. Tamo junto sempre. Valeu!